Bem-vindos de volta ao podcast do Templo. Hoje vamos falar sobre algo bastante fascinante. Sabem, ouvimos todas essas coisas sobre esses modelos avançados de inteligência artificial, aprendendo a imitar todos esses dados. Mas e se dissermos que os pesquisadores estão indo ainda mais além? Estamos falando de IA que pode realmente raciocinar, graças a uma técnica chamada ajuste fino por reforço, ou RFT, pela sigla em inglês. No segundo dia de lançamentos da OpenAI, eles falaram disso, que não é apenas uma ideia mirabolante. A OpenAI, o pessoal por trás dos modelos GPT-4 e toda a série O1, está usando essa mesma técnica para desenvolver sua inteligência artificial mais avançada. Trata-se de tecnologia de ponta, mas vamos recuar um pouco para nossos ouvintes, que podem não ser totalmente expertos em IA. O que exatamente é RFT? O que o torna tão diferente do modo como a IA tem sido tradicionalmente treinada? Sabe, é como se você estivesse tentando ensinar a um aluno uma matéria completamente nova. Certo, estou acompanhando. Com o ajuste fino tradicional, você está entregando um livro didático e dizendo certo, memorize todos esses Certo, fatos. memorização mecânica. Exatamente. Eles podem conseguir repetir a informação, mas será que realmente a entendem? Podem usar esse conhecimento para resolver novos problemas? Essa é a chave. Então é mais do que apenas repetir fatos. É sobre compreensão real e resolução de É problemas. aí que entra o RFT. É como se, em vez de apenas memorizar, estivéssemos ensinando o aluno a pensar criticamente, a descobrir as coisas por conta própria. Então, RFT é sobre dar à inteligência artificial um impulso no pensamento crítico. Isso é bem legal. Mas eu tenho que perguntar, como isso realmente se aplica no mundo real? Tem algum exemplo específico que você pode nos dar de como o RFT está sendo usado para resolver um problema realmente difícil? Com certeza. Vamos falar sobre doenças genéticas raras. Certo? São condições que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Quero dizer, estamos falando de uma população aproximada do tamanho dos Estados Unidos, lidando apenas com essas doenças realmente raras. Diagnosticar essas coisas é um pesadelo. Você tem que vasculhar toneladas de dados, considerar todos os tipos de potenciais mutações genéticas. É incrivelmente complexo. Uau, isso parece incrivelmente assustador. Então, onde o RFT se encaixa nisso tudo? Como está ajudando com esses diagnósticos? Bem, há um pesquisador no Berkeley Lab, Justin Hui, que está usando RFT para criar modelos de inteligência artificial que podem realmente ajudar a diagnosticar essas doenças raras. E veja só, ele está fazendo isso com uma quantidade surpreendentemente pequena de dados, o que é uma das coisas que torna o RFT tão notável. Espera, só um momento. Você está me dizendo que ele está treinando esses modelos de IA poderosos com poucos dados? Como isso é possível? Sempre ouço que a IA precisa de montanhas de dados para aprender Com eficazmente. RFT, você pode treinar modelos para aprender e generalizar a partir de apenas alguns exemplos, às vezes até só alguns estudos de caso. E tudo isso porque o RFT se concentra em ensinar o modelo a raciocinar sobre os dados, as relações dentro deles, ao invés de apenas memorizar padrões. Então, é menos sobre memorização por força bruta e mais sobre ensinar a IA a pensar como um detetive, procurando pistas, fazendo E no caso de conexões. doenças raras, os dados que Justin está usando vêm desses relatos científicos de casos. Cada relato basicamente descreve os sintomas de um paciente, até mesmo observando quais sintomas eles não tinham, e, é claro, a mutação genética específica que acabou sendo a culpada por sua condição. Então, a inteligência artificial está aprendendo com esses exemplos reais, meio que juntando como certas combinações de sintomas podem indicar uma causa genética específica. Precisamente. E o que é realmente impressionante é que esses modelos conseguem identificar o gene correto como o culpado mais provável com notável precisão, mesmo quando não viram muitos exemplos dessa doença específica antes. Uau, isso é realmente impressionante. Isso destaca como a transferência de função relacional poderia transformar totalmente a saúde. Fiquei interessada. Mas também estou curiosa sobre o lado prático das coisas. Tipo, se alguém quisesse usar a plataforma da OpenAI para treinar esses modelos de transferência de função relacional, como é esse processo, Bem, afinal? você não precisa ser um especialista em aprendizado por reforço para usar a plataforma deles. Na verdade, eles a tornaram surpreendentemente fácil de usar. Que bom saber disso. Eu estava começando a ficar um pouco intimidada. Então, quais são as principais etapas envolvidas? O primeiro passo é fazer o upload dos seus dados. Você precisará de dois conjuntos, um para treinar a inteligência artificial e outro para validar seu desempenho. É como dar à inteligência artificial um livro didático para estudar e, em seguida, um conjunto separado de problemas práticos para testar sua compreensão. Entendi. Então, trata-se de fornecer à inteligência artificial tanto o conhecimento quanto uma forma de testar esse conhecimento. E quanto ao formato? Que tipo de arquivo esses dados precisam estar? Normalmente você usaria um arquivo JSON. Pode parecer meio técnico, mas é realmente apenas um arquivo de texto simples. Cada linha representa um ponto de dado É separado. tudo sobre organizar as informações de uma maneira que a inteligência artificial possa entender. Temos nossos dados todos preparados e prontos para usar. E agora? Agora vem a parte divertida. Você pode dizer à IA o que queria fazer com esses dados. Então é aqui que damos as instruções para a inteligência artificial. Exatamente. Fazemos isso usando instruções ou prompts. Basicamente,
Você está enquadrando a tarefa para a inteligência artificial, dando-lhe uma pergunta específica para responder ou um problema para É resolver. como aqueles comandos que usamos com o ChatGPT, certo? Dar instruções específicas para guiar suas respostas. Sim, muito parecido. Você está preparando o cenário para a inteligência artificial, dizendo o que você quer que ela aprenda e foque. Então, temos os dados e as instruções. Qual é a última peça do quebra-cabeça? Precisamos de uma maneira de julgar o desempenho da inteligência artificial, certo? É aí que entra o avaliador. Pense no avaliador como o professor que avalia o quanto o aluno aprendeu. Portanto, os avaliadores gostam do exame final, vendo o quão bem a IA pode aplicar o que aprendeu. Exato. E o que é incrível é que a OpenAI realmente fornece avaliadores pré-construídos para todo tipo de tarefas comuns. Mas você também pode definir os seus próprios se precisar de algo super específico. Então, há flexibilidade lá. Isso é legal. E o avaliador está basicamente medindo quão bem a inteligência artificial está resolvendo o problema que temos a ela. Precisamente. E aqui está a melhor parte. A OpenAI cuida de toda a complexidade nos bastidores. Você não precisa ser um mago da programação ou um especialista em inteligência artificial para fazer isso funcionar. Parece que eles pegaram todas as partes difíceis e as tornaram fáceis de usar. Exatamente. É isso que torna esta tecnologia tão empolgante. Com a RFT, estamos abrindo um novo mundo de possibilidades para como podemos usar inteligência artificial para resolver problemas complexos. Estou ansiosa para explorar essas possibilidades. Mas antes disso, você pode nos dar uma prévia dos resultados que Justin Ree conseguiu com seus modelos de doenças raras? Tipo, que tipo de melhorias o RFT realmente trouxe? Certo, bem. Para realmente entender quão impactante o RFT é, precisamos comparar alguns modelos diferentes. Ok, vamos fazer um pequeno confronto de IA. Exatamente. Então, temos o modelo base OpenAI Mini, que é nosso ponto de partida. Depois, há o modelo mais poderoso da OpenAI 01. E, finalmente, temos o modelo Mini, mas este foi ajustado utilizando o RFT. Certo, então é o Mini contra o Mini turbinado. Estou pronta para as estatísticas. Como eles se saíram, Nathan? Bem, os resultados foram bastante incríveis. Honestamente, assim que aplicamos RFT, a capacidade do modelo de identificar com precisão o gene causativo correto simplesmente disparou. Ok, mas para aqueles de nós que não são cientistas de dados, como medimos realmente essa melhoria? Bom ponto, Eva. Analisamos algo chamado Top 1. Basicamente, ele informa com que frequência o modelo classifica o gene correto como sua principal previsão. Imagine que é como um teste de múltipla escolha, e o modelo ganha uma estrela dourada se escolher a resposta certa na primeira tentativa. Então, quanto mais alto o topo em uma pontuação, melhor o modelo consegue identificar o gene certo. Exatamente. E o que vemos é que o mini modelo ajustado com RFT supera consistentemente tanto o mini regular, quanto até mesmo o modelo O1 mais poderoso nesta métrica. Uau! Então, o RFT é como dar a esses modelos um superpoder na hora de resolver aqueles quebra-cabeças diagnósticos complicados. É verdade. E para tornar isso um pouco mais concreto, imagine a saída do modelo como uma lista de genes classificados. O candidato mais provável está no topo com os outros abaixo dele. O que vemos é que o modelo ajustado por RFT consistentemente coloca o gene correto mais acima na lista, mostrando o quanto aprendeu a generalizar, mesmo com dados limitados. Isso é muito legal. Mostra realmente o poder de personalizar esse modelo de inteligência artificial com técnicas de ajuste fino de representação. É como dar a eles conjuntos de habilidades especializadas para enfrentar desafios realmente específicos. E isso é apenas o começo. Vamos explorar mais desses exemplos específicos e realmente aprofundar o que resposta da função de transferência significa para o futuro do uso dessa tecnologia. Não posso esperar. Isso é realmente fascinante. Certo. Então, antes de avançarmos, você estava falando sobre este pesquisador, Justin Ree, e seu trabalho usando RFT para construir modelos de IA que podem ajudar a diagnosticar essas doenças genéticas raras. E parece que ele obteve resultados incríveis. Então, você pode nos explicar como ele realmente usou a plataforma da OpenAI para treinar esses modelos? Como foi esse processo todo? Definitivamente. É realmente um processo bastante fascinante. Lembra do conjunto de dados do Justin? Foi todo compilado a partir daqueles relatórios de caso detalhados, certo? Com todos os sintomas dos pacientes e os genes causadores que foram identificados, ele usou esses dados para treinar esses modelos de IA abertos. E o objetivo dele era criar uma inteligência artificial que pudesse, analisar uma lista de sintomas e prever com precisão qual gene era responsável. Então, se entendi corretamente, ele basicamente alimentou o modelo com esses dados e deixou o RFT fazer sua mágica? Bem, não exatamente. É um pouco mais sutil que isso. Veja, Justin não simplesmente despejou todos aqueles dados brutos no modelo. Ele dedicou tempo para cuidadosamente elaborar o que chamamos de instruções ou prompts para guiar o processo de aprendizado da inteligência artificial. Pense nisso como dar ao modelo um conjunto de perguntas direcionadas para considerar em cada caso. Entendi. Então não se trata apenas dos dados em si, é também sobre como apresentar o problema para a inteligência artificial. É sobre formular as perguntas certas para ela considerar. Isso é realmente interessante. Exatamente. E é aí que entra toda a arte da engenharia de prompts. Ao criar cuidadosamente esses prompts,
Justin conseguiu garantir que a IA realmente se concentrasse nos aspectos mais relevantes dos dados, sabe? Nas coisas que a ajudariam a aprender de forma mais É como dar eficaz. à inteligência artificial um roteiro, destacando as pistas principais a serem observadas quando está tentando analisar esses casos super É complexos. uma ótima maneira de explicar. Agora, ter dados cuidadosamente preparados e prompts bem elaborados, isso é definitivamente essencial. Mas também precisamos de uma forma de medir o progresso da IA, certo? Para garantir que ela está aprendendo de forma eficaz. Ah, certo. Como sabemos se a inteligência artificial está realmente melhorando no diagnóstico dessas doenças? Qual é o mecanismo de feedback aí? Bom, é aí que o avaliador que mencionamos anteriormente entra em jogo. Lembre-se, o trabalho do avaliador é avaliar o desempenho do modelo com base na tarefa específica que foi dada. No caso do Justin, o avaliador foi encarregado de analisar quão bem o modelo estava classificando aquela lista de genes potencialmente causativos. Idealmente, você quer que o gene correto esteja no topo dessa lista, sendo o culpado mais provável. Entendi. Então é como um processo de teste muito rigoroso para garantir que a inteligência artificial está no caminho certo. E como foi? Os resultados atenderam às expectativas? Na verdade, eles superaram as expectativas. Os resultados foram impressionantes. O modelo ajustado com RFT superou consistentemente tanto o modelo básico Mini do OpenAI quanto o modelo mais poderoso O1 neste tarefa específica. Isso realmente mostra o poder de customizar esses modelos usando o RFT. Você pode liberar todo o potencial deles, adaptando-os para áreas específicas de especialização. Tudo isso é realmente promissor. Mas me pergunto como essa abordagem se compara, você sabe, às ferramentas tradicionais de bioinformática que já estão sendo usadas na área. Essa é uma ótima pergunta. É importante lembrar que uma comparação direta, sabe, de igual para igual, pode ser complicada. As ferramentas tradicionais geralmente dependem muito de dados de sequenciamento genômico, e isso não fazia parte do conjunto de dados do Justin. Então, estamos meio que comparando duas abordagens diferentes aqui, cada uma com suas próprias forças e limitações. Exatamente. Mas o que é realmente empolgante sobre o trabalho do Justin é que o modelo ajustado por RFT dele foi capaz de fazer essas previsões precisas baseadas apenas nos sintomas dos pacientes, o que sugere que, você sabe, a inteligência artificial poderia potencialmente ajudar nos diagnósticos, mesmo quando você não tem acesso a testes genéticos abrangentes. Uau, isso pode realmente mudar o jogo, especialmente em situações onde o acesso a esse tipo de teste é limitado. Isso abre um caminho totalmente novo para a inteligência artificial desempenhar um papel na área da saúde, potencialmente complementando as abordagens diagnósticas existentes e realmente melhorando o cuidado geral dos pacientes. Quero dizer, tudo isso é incrivelmente fascinante, mas é importante lembrar que a terapia de substituição de fator não está apenas limitada a doenças raras, certo? Esta é uma técnica bastante versátil, com aplicações potenciais em uma variedade de campos diferentes. Absolutamente. É isso que torna tudo tão empolgante. Estamos vendo resultados promissores em áreas como a bioquímica, onde o RFT está sendo usado para treinar modelos que podem, sabe, prever as propriedades das moléculas e até mesmo desenhar novas. Imagine o impacto que isso poderia ter em coisas como descoberta de medicamentos e ciência dos materiais. Uau! Então podemos estar à beira de uma revolução na forma como desenvolvemos novos medicamentos e materiais. Potencialmente, sim. E não vamos esquecer o papel que a RFT está desempenhando na área crucial da segurança de inteligência artificial. Pesquisadores estão realmente explorando como a RFT pode nos ajudar a treinar modelos de inteligência artificial que estejam alinhados com os valores humanos e sejam menos propensos a exibir comportamentos prejudiciais ou Não imprevisíveis. se trata apenas de tornar a IA mais inteligente, é também garantir que ela permaneça segura e benéfica para a humanidade. Esse é um ponto realmente crucial. Absolutamente. À medida que continuamos a desenvolver sistemas de IA cada vez mais poderosos, é absolutamente essencial garantir que eles permaneçam alinhados com nossos objetivos e valores. E o RFT definitivamente tem o potencial de desempenhar um papel realmente significativo nesse esforço. Tudo isso parece algo saído de ficção científica, mas está realmente acontecendo agora. E não está acontecendo apenas em laboratórios de pesquisa. A OpenAI está ativamente trabalhando para tornar a RFT acessível a um público mais amplo. Eles lançaram algo chamado Programa de Pesquisa de Ajuste Fino por Reforço, que está dando a organizações selecionadas acesso antecipado a essa tecnologia para que possam enfrentar seus maiores desafios. E o mais empolgante é que Sim. anunciaram planos de tornar o Programa de Pesquisa de Ajuste Fino por Reforço disponível publicamente em um futuro não muito distante. Uau! Então, qualquer pessoa interessada em explorar o potencial da RFT em breve terá a oportunidade de realmente, sabe, mergulhar e colocar a mão na massa. Isso é incrível. Mas eu sei que nossos ouvintes provavelmente estão se perguntando: o que tudo isso significa para eles? Como alguém poderia utilizar a RFT para resolver problemas em sua própria área, em seu próprio trabalho? As possibilidades são, bem, elas são praticamente infinitas.
De verdade, pense nos desafios que você enfrenta no seu próprio trabalho. E se você tivesse uma inteligência artificial que, sabe, realmente compreendesse as nuances do seu campo? Uma inteligência artificial que fosse capaz de analisar dados, gerar insights e talvez até ajudar você a tomar aquelas decisões difíceis. RFT poderia realmente tornar isso uma É realidade. como ter um assistente super poderoso que pode ajudar você a enfrentar esses problemas realmente desafiadores. Exatamente. E com o RFT se tornando cada vez mais acessível, esse tipo de futuro está ao nosso alcance. Essa tem sido uma jornada incrível no mundo do RFT. Antes de concluirmos, porém, quero apresentar um convidado especial que tem experiência direta com o uso da plataforma RFT da OpenAI. Eles têm realmente expandido os limites do que é possível com essa tecnologia e gentilmente concordaram em compartilhar suas percepções. Então fique atento, pois eu e Nathan vamos explorar os detalhes do trabalho deles e descobrir as inovações que alcançaram. Temos tido uma conversa fascinante sobre todo este mundo de ajuste fino por reforço e como isso está mudando o jogo para a inteligência artificial. Todo o assunto que cobrimos é bastante fascinante e não para por aí. A plataforma RFT da OpenAI vem sendo desafiada com problemas realmente complexos. O pessoal da OpenAI, em seu canal, compartilhou suas experiências conosco, nos dando uma verdadeira perspectiva interna sobre como é realmente usar o RFT e as coisas incríveis que conseguiram alcançar com isso. Todos estavam super curiosos com o que seria exibido no segundo dia de lançamentos da OpenAI. E eles nos contaram um pouco sobre o problema que esperavam resolver usando essa tecnologia. O problema que eles estavam tentando resolver era incrivelmente complexo. Estavam falando de enormes conjuntos de dados e uma tomada de decisão muito detalhada. Não é para menos que eles tenham se sentido intimidados no início. Mesmo com todo aquele burburinho sobre quão poderoso o Random Forest Technique era, nem eles tinham a certeza de como seria a curva de aprendizado do modelo. Sim, eu entendo isso. Uma coisa é ouvir falar dessa tecnologia de ponta, mas outra coisa é realmente arregaçar as mangas e colocá-la em prática. Imagino como terá sido a sua primeira experiência quando começaram a usar a plataforma da OpenAI. Eles pareceram honestamente impressionados com o quão fácil se tornara o uso da plataforma. A OpenAI realmente fez um trabalho incrível ao tornar essa tecnologia acessível, mesmo para quem não vem de um background de aprendizado por reforço. Isso é fantástico. Parece que eles realmente pensaram bastante em tornar o RFT acessível para um público mais amplo. E falando sobre os resultados, os convidados da OpenAI, a usar a plataforma, discorreram sobre o uso do recurso, falando sobre se tiveram surpresa no caminho ou resultados inesperados. Com certeza. Os resultados foram notáveis, para dizer o mínimo. Foi mencionado os enormes avanços em precisão e eficiência em comparação com os anteriores. Era quase como ter uma equipe de especialistas trabalhando incansavelmente nos bastidores, apenas analisando os dados e descobrindo aqueles insights ocultos. O que realmente os surpreendeu foi a rapidez com que podiam iterar e refinar a abordagem. Pode elaborar um pouco mais sobre isso? O que tornou esse processo iterativo tão eficiente? A capacidade de experimentar com diferentes prompts, avaliadores e parâmetros de modelo tudo em tempo real, isso foi uma virada de jogo. Eles mencionaram conseguir ver o impacto das alterações quase imediatamente. E essa abordagem iterativa foi essencial para ajustarem sua estratégia e alcançar aqueles resultados revolucionários. Parece que você adquiriram algumas percepções práticas realmente valiosas sobre as nuances do RFT. Então, para aqueles que estão apenas começando com essa tecnologia, que conselho seria possível dar a eles? Quais são as principais lições que eles aprenderam ao longo do caminho? Uma das maiores coisas que aprenderam, ao que parece, foi a importância de realmente dedicar tempo à preparação de dados. Não se trata apenas de ter muitos dados, é sobre ter os dados corretos e garantir que estejam estruturados de uma forma que a inteligência artificial possa realmente entender. Portanto, não se trata apenas de quantidade, mas de qualidade quando se alimenta estes modelos de RFT. Absolutamente. E eu não posso enfatizar o suficiente o quão importante é a engenharia de prompts. É aqui que sua experiência no domínio, seu conhecimento do problema realmente brilham. A maneira como você enquadra o problema para a inteligência artificial, as instruções específicas que você dá, tudo isso pode fazer uma grande diferença na capacidade dela de, aprender e generalizar. Então, o produtor generativo é como guia na jornada de aprendizado da IA. O prompter está ajudando a focar no que é realmente importante. Exatamente. O último conselho deles seria não ter medo de experimentar. O RFT é incrivelmente flexível. É preciso tentar diferentes abordagens, brincar com os prompts, explorar as opções que a plataforma oferece. Assim se pode alcançar algo realmente incrível. Isso é um ótimo conselho. Foi inspirador ouvir sobre a jornada deles com o RFT. Todo o pessoal do templo vem acompanhando tudo ansioso por aqui. Foi bem legal de assistir mesmo. E aos nossos ouvintes, enquanto concluímos esta imersão em ajuste fino por reforço, quero deixar vocês com esta reflexão.
Essa tecnologia está avançando com uma velocidade impressionante e as possibilidades são realmente extraordinárias. Vimos como a tecnologia de ressonância fracionada está sendo usada para enfrentar esses enormes desafios globais, desde o diagnóstico de doenças raras até o design de medicamentos e materiais do futuro. E isso é apenas o começo. Estamos à beira de uma nova era da inteligência artificial. Imagine um mundo onde você tem esses assistentes de IA super especializados, feitos sob medida para suas necessidades e desafios específicos. Ferramentas como a RFT estão tornando isso uma realidade, e o poder de moldar esse futuro está em nossas mãos. É preciso abraçar as possibilidades, não ter medo de explorar, de experimentar e, de repente, indicar o templo para educar as equipes da sua empresa. É preciso se preparar para os futuros do trabalho. Visitem lá www.templo.pro.